a redução das, digamos assim, qualificações dos professores. Então, baratear a mão de obra, como é que você barateia a mão de obra? Você barateia a formação da mão de obra. Porque o que causa descontentamento qual é? O primeiro descontentamento que todo professor tem é você diz, pois eu aprendi tanta coisa e não consigo usar nada. Esse é o primeiro grande descontentamento do professor, em particular os mais jovens, que saem recém-formados da universidade, acham que vão, e tem todo o direito de achar, e deveria ser assim mesmo, né? Usar tudo aquilo que sabem para elevar o nível cultural dos alunos, melhorar a vida deles, seja lá o que for. E você, primeira coisa, você descobre que você tem que pegar alunos que sequer são alfabetizados. E diz o governo, alfabetize-os. E daí você reduz as qualificações necessárias para ser professor, automaticamente você está reduzindo o preço dessa mão de obra, o valor dela. Porque se eu gastei menos tempo para me formar e me qualificar, meu custo, meu valor no mercado de trabalho tende a ser menor, certo? Então, digamos assim, a privatização do ensino leva necessariamente o quê? A precarização do trabalho do professor e, mais que isso, a redução do valor do nosso trabalho, porque gasta-se menos tempo, menos trabalho, digamos, para formar um professor. E por isso, né, digamos assim, todas as estatísticas que o governo oferece em quantidades elevadas aí, só servem para ocultar uma grande mentira, que é a escola é cada vez menos pública, a escola oferece cada vez menos formação, a escola prepara os desempregados, subempregados do futuro. E por isso os professores também começam a ser tratados como o governo trata os nossos alunos. Se os alunos têm que custar pouco, os professores também devem custar pouco. Se é assim, não basta a gente falar mal do governo. É tarefa do movimento sindical, em particular de professores, mas não só, apresentar outra coisa. Se isso que está aí não serve, o que nós defendemos no lugar disso aí? Algo bem simples, que por incrível que pareça, constou um dia do programa da PUESP e foi votado em Congresso. E hoje, pelo vínculo que a direção da PUESP tem com o governo federal, não pode fazer mais. Então a primeira coisa é, defender o ensino público passa por duas coisas simples, ou três, desculpe. Defender o ensino público significa que a educação é um direito de cada um direito universal, portanto um direito de todos. Isso implica em duas coisas bem simples. A primeira, que é que verba pública não pode ser entregue ao sistema privado de ensino. Que hoje mais da metade do orçamento público vai parar na mão de empresas privadas. Seja pelas parcerias, no caso aqui do ensino básico, em vários estados é assim, seja pela compra de bolsas de estudo, porque desde 92, uma lei votada no governo Itamar Franco, né, o Estado, o governo federal e os governos estaduais e até municipais podem comprar bolsas de estudo em escolas privadas, de educação básica e universitária. Seja também a transferência via ProUni, que é o grande boom que o ensino privado teve no último período, tem a ver com isso, que boa parte do orçamento do governo federal para a educação tem sido investido no quê? Na compra de vaga nas universidades privadas, supostamente para garantir que os alunos da escola pública façam universidade. Supostamente por quê? Porque o custo de cada vaga do ProUni é 4 vezes maior do que o custo de cada vaga numa universidade pública como a USP. Então as empresas privadas de ensino, que oferecem ensino de péssima qualidade, ganham 4 vezes mais do que ganha a USP, ou a Unicamp, ou a Unesp em São Paulo, para criar uma vaga na universidade pública. E portanto o governo federal poderia quadruplicar as vagas nas universidades públicas com esse orçamento que ele gasta no ProUni. Então a primeira coisa é essa, não se transferir verba pública para o ensino privado. Mas não basta isso. Se a educação é um direito de todos mesmo, e dever do Estado, significa que não tem que ter uma rede privada de ensino competindo com a rede pública. Tem que ter uma única rede de ensino, pública e estatal. Por uma razão bem simples. Porque enquanto houver ensino privado, e enquanto houver pessoas que possam pagar fortunas para seus filhos estudarem, né, sempre vai ter aquela discussão se o ensino privado é melhor ou pior que o ensino público. Sempre vai ter ilhas de excelência, escolas privadas, que oferecem ensino de qualidade, até porque cobram caro por ele, certo? Então, defender o direito à educação como direito de todos quer dizer o quê? Só pode ter uma rede de ensino pública e estatal, e só pode, digamos assim, e todo o orçamento que o governo deveria investir na educação, que de fato seja investido na educação pública.
A outra coisa, defender, digamos, o direito à educação de todos, é defender uma escola que garanta aos professores condições de trabalho e aos alunos condições de aprender. Significa salário decente, plano de carreira, as reivindicações que os sindicatos têm. E significa também o quê? Um ensino que não fique nisso que o governo está fazendo, entre uma oposição entre profissionalizar o cara ou dar formação geral. A educação tem que dar as duas coisas, e as duas coisas com qualidade. Então é possível um sujeito ficar 8 horas por dia na escola, como ocorre nos países de primeiro mundo, que de manhã ele tem a formação geral e à tarde ele tem aprofundamento de estudo, ou até ensino profissionalizante, se essa for a opção dele. Então aquilo que foi conquistado, por exemplo, pelos trabalhadores europeus na Europa civilizada, isso aqui pode chegar até nós. E, digamos assim, sem nenhum grande comprometimento orçamentário. O que nós reivindicamos aí, que é 15% do produto interno bruto para educação, daria muito bem para garantir um ensino público universalizado, escola de tempo integral, condições de trabalho para os professores, né, os 50% de hora de atividade, salário, e ao mesmo tempo garantir para os alunos formação integral de fato e não de almanaque, que é formação geral na parte da manhã, aprofundamento de estudos e profissionalizante à tarde. Como isso é no primeiro mundo, com investimento inclusive de 8 a 10% do PIB. E por que 15%? Porque hoje o governo gasta quase 30% do produto interno bruto do país, da arrecadação do PIB, para pagar agiotas banqueiros. Então hoje o Brasil gasta quase 30% do produto interno bruto para pagar juros da dívida pública. Então, se o governo gastasse metade disso, era possível universalizar o ensino público, garantir educação pública de qualidade para toda a população em idade escolar e, ao mesmo tempo, garantir condições de trabalho para os professores. Então, vamos dizer assim, para terminar aqui, toda essa luta por uma educação pública mesmo, de qualidade, por 15% do PIB, por condições de trabalho, para que os alunos tenham formação geral, etc., não pode ser uma luta simplesmente sindical. E também, como a gente disse, não pode ser uma luta exatamente dos professores, né? Um revolucionário inglês do século XVII, um sujeito chamado Oliver Cromwell, dizia que um soldado que sabe pelo que luta, luta mais e luta melhor, desculpa. Então, um soldado que sabe o que está fazendo, luta mais e luta melhor, que era o princípio do novo exército modelo da Revolução Inglesa do século XVII. Esse também deve ser o nosso princípio. Então, lutar pelo direito à educação mesmo, fazer de fato uma luta consequente pelo acesso à escola pública, contra a privatização do ensino, implica, em primeiro lugar, ter um projeto de educação, que é esse que nós defendemos, que é tão simples, ao mesmo tempo mais complicado. Verba pública só para a escola pública, estatização do ensino privado, educação em tempo integral, condições de trabalho para os professores, condições de aprendizagem para os alunos, 15% do PIB. Isso implica em outras coisas, que é lutar por um outro projeto de sociedade. Não vai ter escola pública para todos, verba pública só para a escola pública, estatização do ensino privado, enquanto o governo gasta a maior parte do bolo orçamentário pagando os agiotas da dívida pública. Não vai ter escola pública de qualidade para todos, enquanto o governo do Estado se nega a gastar 1 bilhão a mais para pagar nossas reivindicações salariais. Porque esse é o custo da nossa reivindicação. 1 bilhão de reais por ano a mais gasto com educação, porque ele pegou 4 bilhões de reais, 4 vezes mais o 1 bilhão que ele gastaria para atender nossas reivindicações, para dar para as montadoras. E o que as montadoras fizeram? Só em São Paulo demitiram 6 mil pessoas. Então o governo financiou as demissões das montadoras com os 4 bilhões e o banco Nossa Caixa que ele deu para as montadoras. E se nega a gastar 1 bilhão de reais a mais por ano para atender as demandas salariais dos professores. Então só é possível uma luta consequente pela escola pública, né, se a gente tiver um projeto diferente de sociedade. Significa atacar os interesses do capital. Porque enquanto o governo, esse ou qualquer outro governo, ou outro Estado, melhor dizendo, estiver a serviço dos capitalistas, a tendência é essa. E a privatização dos serviços públicos, a precarização do nosso trabalho, né, a condenar a juventude ao desemprego, ao subemprego ou à morte precoce. Se a gente quer de fato lutar pelo futuro dos nossos alunos, pelo nosso futuro, né, e pelo futuro e o direito à educação pública, significa que, em última instância, a gente tem que lutar por um outro projeto de sociedade. Obrigada, Gilberto. A ideia